Opa, fala aí, um Nerd Aleatório aqui para mais um vídeo aleatório de animes, então sem enrolação, bora! Gaara de Naruto, bora falar do mais clássico. Seguinte, para começar, não é necessariamente um jutsu do Gaara. Quando ele nasceu, sua mãe foi de base e ela disse que ia proteger ele. Então ela acabou se tornando essa areia protetora do Gaara. É um negócio bem bizonho, mas é muito legal. A areia é capaz de proteger o Gaara de qualquer ameaça à vida do Gaara. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É intocável de qualquer coisa ruim, mas isso fez o Gaara não entender o que é a dor física, deixando o Gaara só sentindo uma dor psicológica quebrada. Algo que fez ele sofrer pra caramba. Junto com essa areia, o Gaara consegue usar sua areia para criar uma camada extra de proteção usando na luta contra o Rock Lee. E isso o protegeu bastante dos golpes pesados do Lee. Porque vamos concordar, o Rock Lee era o genin mais forte em força física do exame Chunin. O Gaara não tem controle total dessa areia protetora, é totalmente automático. Isso é mostrado de uma forma tão linda no Shippuden quando ele enfrentou seu pai no modo Edo Tensei. A areia fica com a aparência de sua mãe, mostrando um amor materno genuíno. Vamos lembrar que essa defesa não é completamente absoluta, porque né, sempre dizem isso, mas sempre é quebrado em algum momento do anime. Isso foi mostrado inicialmente na luta contra o Lee e depois na luta contra o Sasuke. A areia consegue ser rápida pra caramba, mas o Lee foi muito mais rápido, dando socos pesados no Gaara, e no caso do Sasuke foi o Chidori, um golpe que sempre foi descrito como um jutsu extremamente rápido no verso de Naruto, ultrapassando a defesa e conseguindo tirar sangue do Gaara. Satoru Gojo de Jutsu Kaisen, o cara que só foi de base porque se distraiu. Satoru Gojo nasceu com a técnica dos 6 olhos, barra infinito, barra Mugen, barra ilimitado. Qualquer um dos 4 tá certo. A defesa absoluta do clã Gojo é uma barreira invisível, onde tudo que representa uma ameaça ao usuário ficará tão lento que nunca chegará ao próprio usuário. Vale lembrar que o infinito do Gojo na adolescência era totalmente manual, então ele só podia usar o azul quando ele desativava o ilimitado e vice-versa, porque quando ele tentava usar todas as suas técnicas ao mesmo tempo, o cérebro do Gojo ficava sobrecarregado e quando o Gojo ficava relaxado, seu infinito era desativado. Foi assim que ele levou a espadada do Toji, e o infinito também é desativado pela lança invertida do céu, uma ferramenta amaldiçoada que força a desativação do infinito. Com o tempo, Gojo aprendeu a automatizar o infinito, assim seu cérebro consegue usar energia amaldiçoada reversa e não desativar o infinito. Assim, a barreira só é ativada quando algo ameaçador tenta acertar o Gojo, mas coisas que não representam ameaça passam pela barreira de boa. O melhor jeito de passar pelo infinito é expansões de domínio que sejam tão fortes quanto a dele ou equivalente, amplificações de domínio que conseguem chegar mais rápido no Gojo, ferramentas amaldiçoadas e o corte dimensional do Sukuna, que corta o espaço, assim pode burlar o infinito do Gojo. E um dos negócios mais epicamente épicas do infinito foi quando Gojo mandou Hanami de base, só na base do infinito. Ele prendeu a Hanami na parede e ficou expandindo sua infinidade até restar só o sangue da Hanami. Carpaccio de Meshel. Ele é um maluco extremamente sádico, principalmente com pessoas que ele julga ser inferiores e principalmente os fracos. Para ele, todos são fracos, já que ninguém no mundo foi forte o suficiente para causar dor a ele. Além de ser um mago de 2 marcas, ou seja, ele é bem forte, tem mais um fator que é ainda mais desgraçado. No mundo de Meshel é descrito que só existem 13 varinhas antigas. São varinhas que só escolhem magos com um talento inato forte. Com essas varinhas antigas, o mago escolhido é abençoado com um poder único e esse maluco tem uma delas, só que é diferente das barreiras do Gaara e do Gojo, já que a defesa absoluta do Carpaccio é uma transferência de dor. Com a varinha dele, todo dano que é causado e qualquer dano que ele mesmo causa no seu próprio corpo é transferido diretamente para o seu alvo. Uma magia bem macabra. A varinha cria uma estátua de deusa, um stand basicamente. Ela absorve os danos e joga diretamente na sua vítima. Mesmo com essa defesa absoluta, a deusa possui um limite do quanto pode absorver os danos. O Meshel começou atacando e mesmo com os golpes sendo devolvidos na mesma força, o Meshel continuou metendo porrada no maluco. E em um momento a deusa começou a rachar, mostrando que ela chegou nesse limite. Por causa disso, a deusa precisou ativar sua segunda forma para poder garantir a defesa do seu usuário. Nessa segunda forma, ela fica com essa aparência. Isso também é por causa do quanto mais danos o usuário leva, mais forte será a proteção. Agora, a deusa ataca automaticamente, igual um stand, mas né, o Meshel é uma anomalia. Ele jogou tênis contra a deusa e a deusa começou a rachar ainda mais, assim destruindo a defesa absoluta do Carpaccio. Giorno Giovanna de Giorgio, diferente das defesas anteriores, a defesa absoluta do Giorno Giovanna é algo que sequer irá encostar no usuário. Só que diferente do infinito do Gojo, não foi mostrado em tela algo que poderia mandar o Giorno de base. O Giorno usou a flecha Requiem e nasceu Gold Experience Requiem. Pra começar,
Azar, o Gold Experience Ruken consegue transformar objetos em seres vivos mais rápido e com mais impacto e consegue resetar o próprio destino. O Diavolo apagou o tempo e viu nas suas visões do futuro que conseguiria mandar o Giorno de base, mas o Gold Experience Ruken só resetou tudo. Resetando o tempo apagado do Diavolo, essa defesa absoluta impede qualquer ameaça de atingir o usuário. O próprio Gold Experience Ruken falou que mesmo tentando de tudo, nada que o Diavolo fizesse iria fazer efeito. Mesmo vendo o futuro, mesmo apagando o tempo, tudo é inútil e ao que foi mostrado, nenhuma ameaça física irá atingir o Giorno. O Made in Heaven acelerou o universo e o Giorno foi afetado. Eu tenho 100% de certeza disso. Então, se o poder do stand não for um ataque ofensivo que prejudique o usuário, irá afetar o Giorno. Pelo menos é o que eu acho, já que o reset do Made in Heaven não é um poder ofensivo, e sim passivo. Bartolomeu de One Piece. O Bartolomeu comeu a Bari no Mi, a fruta da barreira, uma fruta que é dita ser uma das maiores proteções de One Piece. O Bartolomeu cria barreiras transparentes com tonalidade de verde leve, e a ativação das barreiras é bem simples, o usuário só precisa cruzar os dedos e pronto. As barreiras são ativadas, é isso. Até o momento, as barreiras do Bartolomeu nunca foram quebradas. Mesmo que o Shanks tenha derrotado ele, não foi explicado se o Shanks atacou com um golpe mais rápido que as barreiras ou usou seu haki do Rei Apelão. As barreiras do Bartolomeu são tão resistentes que os caras que atacam fisicamente elas sentem dor de ter batido na barreira. E bom, já que estamos falando de One Piece, obviamente ia ter umas bizarrices no meio. As barreiras conseguem ser flexíveis o suficiente para torcer as barreiras, fazendo uma defesa absoluta fechada. Mas tem o problema é que quando ele faz isso, fica sem oxigênio. Também consegue construir escadas das barreiras, e essas barreiras têm um limite de quanta superfície de barreira consegue manter ativada por tempo. Ele não pode cobrir uma ilha inteira ou cobrir uma montanha inteira, por exemplo. As barreiras não bloqueiam ataques de som e luz. O Oda já confirmou em um SBS que a única fraqueza da Bari no Mi é o próprio Bartolomeu, que quando envolve muitas pessoas, ele escolhe proteger todos ao mesmo tempo, o que faz o Bartolomeu ficar mais vulnerável e sem tempo para se proteger. A barreira é confirmada ser a defesa absoluta das Akumas no Mi, só dependendo do uso do próprio usuário. Lara Taiber, de Shingeki no Kyojin. Seguinte, ela tem uma participação bem curta, mas ela é dita tendo uma resistência maior que a do Rainer. Lara é portadora do martelo de guerra, que tem uma ativação totalmente diferente dos outros portadores. A transformação começa pelos pés, não pela nuca. Seguinte, pelo que foi mostrado, a resistência do Rainer foi quebrada várias vezes, principalmente por lances trovões e ataques pesados de titãs. Mas o cristal da Lara só foi demonstrado ser quebrado por um titã específico. O Eren não conseguiu quebrar com o titã de ataque. Ele precisou das garras e mandíbula do titã mandíbula, um titã que sempre nasceu com essas características fortes. Bora falar de 5 curiosidades aleatórias de High School DxD do Mamako. O Kiba é tão popular na Light Novel que recebe cartas de amor de caras também. O Issei é um gênio dos cálculos, só que só na parte de medidas. O bicho é tarado, só de olhar para uma mulher ele já sabe todas as medidas. A riqueza da família Gremory é tão absurda que são donos de um território equivalente a uma ilha do Japão, são donos de um país basicamente. A Koneko come dezenas de besteiras, mas nunca ganha peso, é por causa do seu metabolismo anormal. Em um tempo distante, demônios usavam vassouras para voar, mas alguns ainda usam por estética mesmo, fazendo parecer que são bruxas, mas não é necessário mais as vassouras. Um grande agradecimento aos membros do canal, Vini, Igor e Rui, e até o próximo vídeo aleatório, manos. Falou!